Para quem nos acompanhar hoje, a gente vai começar com uma história de bastidores que, olha, parece ter saído diretamente de um roteiro de suspense. Com certeza. É daquelas histórias que, se não fosse documentada, ninguém acreditaria. Exatamente. A cena se passa em 2024, no set de gravação do filme brasileiro Nosso Lar 2. O filme Os Mensageiros, certo? Isso, o subtítulo é Os Mensageiros. Então, imagina só o cenário. As câmeras estão rodando, a equipe técnica está ali super focada em cada detalhe de iluminação, de áudio, tudo correndo exatamente como planejado pelo cronograma. Um ambiente hipercontrolado, né? Tudo milimetricamente calculado. Totalmente. Só que, subitamente, o clima no estúdio muda de uma forma drástica. Uma figurante, que um detalhe importante, não tinha absolutamente nenhuma ligação com o espiritismo, nenhum conhecimento prévio sobre mediunidade, nada disso. Nenhuma bagagem sobre o assunto. Nenhuma. Essa figurante simplesmente incorpora um espírito de verdade ali mesmo, no meio da gravação de uma cena de ficção. Nossa, esse choque de realidade num ambiente que foi construído inteiramente para fantasia é um paradoxo muito fascinante. Eu fiquei chocada quando soube. Houve um pânico generalizado entre as pessoas ali presentes. E é completamente compreensível, né? A reação imediata da produção de ter um desespero palpável faz sentido quando o imprevisível invade um set de cinema. Sim, a figurante começou a falar de forma super ríspida, num idioma totalmente desconhecido, a postura dela mudou, a expressão facial mudou. A situação saiu tanto do controle que o diretor do filme, o Wagner de Assis, precisou paralisar tudo. Ele teve que intervir pessoalmente, não foi? E conduziu uma prece ali mesmo, no meio dos cabos, dos equipamentos. E a manifestação parou depois disso. Parou. E o detalhe que torna tudo ainda mais intrigante é o que aconteceu depois. A figurante acordou logo em seguida, completamente inconsciente do que tinha acabado de acontecer. Sem lembrar de nada. Nada, zero memória daqueles minutos de tensão. Sabe, esse tipo de evento de ruptura obriga a gente a parar e prestar atenção nas narrativas que cercam esse universo. E serve muito como o ponto de partida ideal para o material que a gente vai dissecar hoje. Com certeza. Porque a nossa análise de hoje foca exatamente na obra basilar que inspirou a produção desse filme. O livro Os Mensageiros. Ele mesmo é um texto psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, atribuído ao espírito André Luiz, e que foi publicado originalmente em 1944 pela Federação Espírita Brasileira. E é um volume bem denso que a gente tem em mãos para explorar. São 51 capítulos, espalhados ali por umas 328 páginas. É bastante coisa. Mas a nossa missão nesta exploração detalhada passa bem longe de fazer um simples resumo de escola. O objetivo é mergulhar nas entrelinhas, é olhar para o comportamento humano que está descrito ali. Exato. O próprio prefácio do livro define o texto como um relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual. E a genialidade da obra está exatamente no foco dela. Porque não foca só nas figuras imaculadas, né? Não, de forma alguma. A obra é muito crua ao expor os fracassos. E não qualquer fracasso, mas os fracassos retumbantes de indivíduos que supostamente carregavam missões grandiosas na Terra. É aí que a coisa fica interessante. Mas antes da gente avançar para as histórias, acho bom a gente calibrar a bússola para essa análise. Fundamental. Nosso papel aqui, e é sempre bom deixar muito claro, não é endossar, nem defender, nem promover nenhuma visão religiosa, doutrinária ou política. Exatamente, a gente não toma partido. Nosso trabalho é relatar e analisar os eventos, as crenças e os perfis psicológicos que estão estritamente dentro desse material de origem. A gente encara essa obra como um laboratório profundo sobre a natureza humana. Uma investigação sobre a ética, né? O peso da responsabilidade, as consequências das nossas escolhas. É uma lente maravilhosa para examinar falhas universais. Falhas que, no fim das contas, se aplicam a qualquer pessoa, independente de crença. Falando em aplicar a qualquer pessoa, o contexto histórico em que essa obra foi publicada já carrega um peso enorme. O ano era 1944, um momento bem sombrio. Muito. Tem uma observação brilhante do palestrante Haroldo Dutra Dias sobre isso. Ele diz que a gente precisa pensar no estado do mundo naquele momento específico.
A humanidade estava atravessando o ápice do derramamento de sangue. Era o caos absoluto da Segunda Guerra Mundial. É uma ironia quase poética, porque olha o contraste. No plano físico, na Terra, as mentes mais brilhantes e os maiores recursos estavam trancados em laboratórios governamentais. Usando o ápice da ciência para matar. Exato, desenvolvendo armas de aniquilação em massa, o que acabou culminando na bomba atômica. Enquanto isso, simultaneamente, segundo os relatos da fonte, o plano espiritual estava ditando um manual de conduta estritamente focado na reconstrução moral do indivíduo. O mundo focado em destruir e a mensagem do livro tentando formar os chamados mensageiros do bem. Essa dualidade é muito forte. E isso traz uma carga dramática intensa para a jornada do protagonista, o André Luiz. Que passa por uma transição psicológica bem brutal no início da narrativa. Sim. O livro conta que ele finalmente conseguiu superar o egoísmo terreno que ainda prendia ele ao passado. Ele chega no nível de aceitar pacificamente que a viúva dele se casou de novo na Terra. E mais, ele passa a desejar o bem e ajudar esse novo casal. O que é um salto moral gigantesco, se a gente pensar bem. Mas tem um problema aí. Porque ao se esvaziar desse egoísmo e desse ressentimento todo, ele não acha a paz imediata que a gente esperaria. Na verdade, ele bate de frente com um vazio existencial colossal. E aí entra a personagem Narcisa, que traz uma metáfora perfeita para esse estado psicológico. Ela compara o coração do André Luiz a uma taça. Uma taça iluminada, ela diz. Isso, iluminada porque ele ativamente tirou de lá as sombras do passado, os ciúmes, as posses, só que é uma taça vazia. Ela está desprovida daqueles sentimentos mundanos que davam sentido à vida dele antes. Claro, o vazio de não ter mais a raiva, mas também não ter um propósito novo. Exato. A ausência do mal por si só não gera completude. A taça precisa urgentemente ser preenchida pelas águas do trabalho divino. A lição é que a neutralidade não basta para evoluir. A evolução exige que se pratique ativamente o bem. E essa necessidade urgente de ação prática é o que nos leva para o principal cenário da obra, que é o Centro de Mensageiros. E aqui tem uma quebra de expectativa enorme. Tal. Quem vai ler esperando nuvens e anjinhos tocando harpa, toma um susto. Toma mesmo. O material descreve uma infraestrutura que parece muito mais uma universidade colossal ou um centro de treinamento corporativo de altíssimo nível. Tem pavilhões imensos focados em ensino, planejamento, tudo para preparar as pessoas que vão retornar para a Terra. Só que o texto deixa muito claro que dominar a teoria e as técnicas não garante o sucesso de absolutamente ninguém. A cobrança em cima da responsabilidade é implacável. Tem um personagem, o Tobias, que introduz uma reflexão que meio que estrutura todo o eixo ético dessa parte do livro. A metáfora da enxada. Essa mesma. Ele compara todo esse acúmulo de conhecimento intelectual e de ferramentas mediúnicas a uma enxada. O raciocínio é super simples. Se o trabalhador que está segurando essa enxada não cultiva o verdadeiro espírito de serviço, se ele se recusa a suar camisa em prol da comunidade, a enxada vai enferrujar. O único destino da ferramenta é a ferrugem. Conhecimento acumulado sem empatia e sem aplicação prática é puro desperdício. É uma imagem muito visual. E essa enxada enferrujada ilustra o drama de boa parte dos personagens ali. Porque o centro abriga muitos desses trabalhadores que simplesmente falharam nas missões. E é a partir daí que o livro abandona um pouco a teoria e entra num formato que a gente poderia chamar de casos de família do além. Casos de família do além é a definição perfeita. São relatos muito íntimos, quase umas fofocas históricas reais do plano espiritual, e que humanizam demais a narrativa. Por exemplo, o caso do Vicente. Nossa, a história do Vicente. Parece roteiro de um thriller psicológico e médico. O Vicente era um médico bem-sucedido na Terra. O drama dele começa quando o próprio irmão, o Eleutério, desenvolve uma obsessão doentia pela esposa do Vicente, a Rosalinda. E na sociedade da época, divórcio era um escândalo inaceitável. Inaceitável. Então, a solução que esses dois amantes encontram é bizarra. É de uma crueldade muito sofisticada. O irmão usa o próprio ambiente médico do Vicente contra ele.
Eles arquitetam um assassinato totalmente silencioso. Sim, o irmão convence a Rosalinda a ser cúmplice, e enquanto o Vicente dormia, eles injetaram uma cultura de micróbios letais direto na espinha nasal dele. Eles se aproveitaram de um ferimento leve que ele já tinha no nariz. Exato. E o resultado é uma septicemia avassaladora. O Vicente tem uma morte horrível, super dolorosa, acreditando até o último suspiro que tinha contraído uma doença natural, trabalhando no consultório. É um nível de traição assustador. Mas a grande reviravolta dessa narrativa acontece quando o Vicente desperta no plano espiritual e acaba descobrindo toda a verdade sobre a conspiração. Porque lá não tem como esconder, né? Não tem. E qualquer arco dramático normal faria a gente esperar uma jornada de vingança implacável. O natural seria ele usar a condição de espírito para atormentar o irmão e a esposa. Era o mínimo que se esperava. Mas a subversão da expectativa está na escolha dele. Ao descobrir a dupla traição e o assassinato frio, o Vicente renuncia de forma absoluta a qualquer tipo de retaliação. E isso é chocante porque ele toma essa decisão mesmo vendo que os dois assassinos continuam vivíssimos na Terra e mais, usufruindo de todo o dinheiro dele, com prestígio social e vivendo felizes da vida. Ele até chama os dois de excelentes materialistas. Excelentes materialistas. Pessoas que sabem aproveitar a vida física sem um pingo de peso na consciência. E a postura do Vicente de ficar tranquilo diante dessa impunidade toda chega a ser perturbadora. Mas é uma tranquilidade que não vem da passividade. Vem de uma reestruturação profunda da perspectiva moral que o livro propõe. O Vicente para de enxergar o que eles fizeram como uma força demoníaca que precisa ser combatida com ódio. Ele enxerga como ignorância, né? Como uma ignorância espiritual muito profunda. Uma imaturidade da alma. E isso introduz o conceito de justiça temporal na obra. A lei de causa e efeito não trabalha no ritmo da ansiedade humana. O princípio que o livro cita é primeiro a semente, depois os frutos. A árvore não perde tempo cobrando a folha morta. Ela foca na próxima estação. Perfeito. Em vez de gastar energia tramando assombração, o Vicente foca em estudar. Ele vai se preparar profissionalmente no além. Sabe qual é o objetivo dele? Ajudar os dois. Estar capacitado e pronto para receber e ajudar o próprio irmão e a esposa quando chegar a hora da morte deles. É um perdão 100% prático. Sem discurso vazio, focado em quebrar o ciclo da violência. É de uma elevação moral gigante. Só que o Vicente representa aquele caso raro de sucesso na superação de um trauma. Porque a maior parte do texto escancara mesmo a fragilidade humana diante da vaidade e do comodismo. A gente vê o contraste disso numa assembleia imensa que acontece no livro, presidida por um instrutor bem linha dura chamado Telésforo. E o clima lá não é de festa. É um clima de luto pelas oportunidades perdidas. O relato descreve centenas de pessoas chorando copiosamente porque estão ali confrontando os próprios fracassos de frente. E o Telésforo faz um discurso sem amenizar nada. Ele vai direto ao ponto. Ele diagnostica que os desastres nas missões filantrópicas ou espirituais quase nunca são culpa de espíritos malignos ou entidades de fora. A culpa de quem? É da ignorância voluntária das pessoas, da recusa em assumir responsabilidades. Ele expõe que muita gente vai atrás do espiritualismo só procurando cura milagrosa, dinheiro ou aquele status de guru intocável. Eles ignoram completamente a reforma íntima. Basicamente, ele destrói aquela narrativa de se fazer de vítima, e para ilustrar isso, o autor traz um caso clínico perfeito, que é o do Otávio. É a definição exata do que é jogar o próprio potencial no lixo. O caso do Otávio é trágico. Mostra o abismo entre o que você planeja e o que você realmente executa. Imagina, o cara passou 30 anos de tempo terrestre se preparando lá nas instituições espirituais. Estudando teoria, firmando compromisso, criando aliança. Todo um projeto de vida hiper detalhado. Sim. E ele ganha a chance de reencarnar com um corpo impecável, biologicamente perfeito. A missão dele era nobre, mas bem objetiva. Ele precisava adotar e criar 6 órfãos. Que não eram órfãos aleatórios. Não, eram os próprios mentores e amigos dele do plano espiritual que tinham ajudado ele e agora precisavam de uma mãozinha lá no plano físico. Era um acordo de gratidão mútua. E a ruína do Otávio
Não tem nada a ver com grandes tragédias inescapáveis. A derrocada começa com umas pequenas concessões ao próprio ego. A vaidade dele não é tratada e aí vira um hábito crônico de criticar todo mundo. Fica se achando superior moralmente. Exato. Além disso, ele nutre um ressentimento diário e mesquinho contra a madrasta. E isso destrói as pontes com a família que, ironicamente, deveria ser a base de apoio para ele adotar os órfãos. O caráter dele é corroído super rápido, ele simplesmente dá as costas para o compromisso. Abandona a ideia dos órfãos e começa a usar toda a sensibilidade espiritual que ele estudou 30 anos para ter. Sabe para quê? Para identificar a chance de corrupção. Isso. Para se entregar de cabeça em luxúria e aventuras sexuais. E o fim dele é muito deprimente. O cara que tinha 30 anos de planejamento moral nas costas, morrer com 40 anos de idade, consumido pela sífilis e pelo álcool. Fracassou na missão primária e em todas as missões secundárias. Tudo por negligência ativa. Mas aí o livro traz o caso do Joel, que é outro tipo de armadilha bem diferente da do Otálio. A armadilha do conhecimento inútil. Isso. O Joel não jogou as ferramentas fora. Pelo contrário, ele usou as ferramentas que recebeu de uma forma intensamente tóxica. O texto diz que ele ganhou uma espécie de lente poderosa. Um baita upgrade de sensibilidade, né? Um upgrade expressivo. Só que o objetivo dessa lente era um só: diagnosticar a dor dos outros para ajudar na cura fraterna. E o que o Joel faz? Ele pega essa lente e vira para o próprio umbigo. Ele fica fascinado com a própria trajetória e começa a usar a mediunidade por puro narcisismo histórico. Ele vira um detetive do próprio passado. Um detetive de si mesmo. E ele fica tão obcecado em investigar as vidas passadas dele que ele acaba descobrindo que, no passado, ele foi um bom senhor muito cruel e influente durante a Inquisição espanhola. A partir do momento em que ele descobre isso, a vida presente dele perde totalmente o sentido. Ele é consumido pela investigação. Ele passa o dia mapeando os amigos e a família para tentar descobrir quem eles foram lá na Espanha do século XVI. É como observar o ancestral do doom-scrolling. O doom-scrolling moderno, exatamente. Sabe aquela pessoa que passa horas rolando as redes sociais, obcecada por uma fofoca de 10 anos atrás, caçando a vida de gente que nem conhece, enquanto a própria vida está desmoronando? A família na sala ao lado precisando de atenção e a pessoa no celular. Isso. O Joel fazia isso com vidas passadas. Ele descobre que o inquisidor antigo dele reencarnou como um homem cego e que um nobre do passado agora é um operário passando fome. Ele vive num transe pulando de fofoca histórica em fofoca histórica. E fica alheio a quem batia na porta dele precisando de ajuda real hoje. A avaliação final sobre o Joel é cirúrgica. Essa busca frenética por sensação espiritual extravagante vira uma dependência química no cérebro. É um vício igual a álcool ou narcótico. Tão paralisante quanto. A embriaguez dele pelo passado transformou a ferramenta de cura num brinquedo que alienava ele da realidade. Isso puxa um gancho para uma questão ainda mais complicada. Se o Joel caiu pela curiosidade inútil, o que acontece quando o buraco é financeiro? Quando envolve ambição? Aí a gente entra no caso do Acelino e na espinhosa questão de comercializar a fé. O Acelino era um cara que tinha dons maravilhosos. Ele tinha vidência, audição claríssima, a ponte dele com o plano invisível era fortíssima. Mas aí ele toma uma decisão racional de precificar e vender esses dons. E a justificativa que ele dá para si mesmo tenta se apoiar na lógica do mercado. Ele pensa, olha, a sociedade acha normal o padre e pastor ganhar salário. O médico fica rico tratando o corpo. Por que eu não posso cobrar honorários para tratar da alma? O argumento parece blindado, né? E ele abre um consultório que lota muito rápido. Mas a lei da oferta e da procura no mundo espiritual é implacável. Quando ele estabelece tabela de preço, ele transforma aquele espaço que deveria ser de acolhimento num balcão de palpites. Ele afasta na hora as pessoas que queriam consolo verdadeiro e começa a atrair uma clientela bem suspeita. Sonegador de imposto, criminoso de colarinho branco, um monte de gente com interesses escusos. Pessoas que só queriam usar a informação invisível para tirar vantagem financeira no mundo material. Sem perceber, o Acelino construiu uma teia mental com criminosos, tanto vivos quanto os que já tinham morrido. E o impacto disso é macabro. O livro descreve que quando ele morre e acorda no plano espiritual,
Ele passa 11 anos vivendo em regiões sombrias. 11 anos acorrentado mentalmente aos clientes antigos dele. Sim, clientes criminosos que já tinham morrido e não soltavam ele. Eles exigiam que ele continuasse dando previsão e palpite para eles manterem os crimes no além. É a materialização bizarra de deturpar um dom em troca de grana fácil. Ele virou um refém, um oráculo particular para a máfia do além. O terror psicológico disso deve ser indescritível. E o que o livro mostra a seguir é que a intelectualidade não protege ninguém de cair nessas armadilhas. Os famosos doutrinadores, né? O Bellarmino, por exemplo. Ele é o retrato do vício puramente intelectual. Ele comandava um grupo, mas a obsessão dele por evidência científica irrefutável dos espíritos transformou o centro num laboratório gelado. Essa obsessão pela ciência sem nenhuma sensibilidade humana esterilizou tudo. Ele alienou os bons médios, esgotou a paciência de quem buscava amparo e acabou sendo engolido pela própria dúvida. Perdeu a fé total, voltou para os negócios, ficou rico e morreu numa cama luxuosa. Mas o veredito do texto diz que ele chegou no além, com a conta bancária cheia, mas com a vida emocional reduzida a um deserto absoluto. E a história do Monteiro consegue levar o grau de ironia ainda mais. O Monteiro é o arquétipo daquele hipócrita de alta performance. Sabe o cara da positividade tóxica no mundo corporativo hoje em dia? Aquele que posta textão no LinkedIn de manhã sobre liderança com empatia e assedia a equipe à tarde. É exatamente ele. À noite, o Monteiro subia na tribuna do centro e entregava discursos maravilhosos. Ele ensinava paciência, amor e perdão para os espíritos que estavam sofrendo. Mas de dia? De dia ele era um empresário selvagem. Não tinha empatia nenhuma nas planilhas. Ele mandava título de gente em situação de miséria direto para o protesto no cartório sem piscar. Crueldade pura. E o que acontece com o Monteiro depois que ele morre rende uma cena de um humor bem ácido. Ele se vê cercado por um monte de espíritos zombeteiros. A tortura não é fogo ou corrente. Eles faziam uma roda em volta dele, né? Isso. Uma roda em volta dele recitando com um tom de deboche as exatas mesmas frases ensaiadas que ele falava na tribuna sobre ter paciência e perdoar. Ele foi forçado a engolir a própria retórica. Por anos a fio. A obra é genial em escancarar que um discurso bonito, sem prática, vira um peso contra a própria pessoa. E o legal é que o livro equilibra esses grandes dramas com umas falhas muito do cotidiano. Aquelas conversas rápidas entre as mulheres no salão do centro. Falhas que não vieram de assassinatos ou de corrupção, mas da rotina. Uma das mulheres narra que destruiu a paz de casa e a missão dela por causa de um ciúme doentio do marido. Atrito bélico na própria casa todo dia. Exato. E tem o caso fascinante da mulher que fracassou pelo excesso de precaução. Ela desenvolveu fobia de ser vítima de mistificação. Para quem não está habituado, a mistificação é o medo constante de ser enganado ou manipulado por um espírito zombeteiro se passando por um mentor iluminado. É quase uma síndrome do impostor projetada. E ela viveu em tanto pânico de ser enganada e passar vergonha que criou uma caça às bruxas dentro da própria cabeça. A precaução engoliu a ação. O medo desenfreado fez ela anular qualquer ajuda que pudesse dar. Ela mistificou o próprio trabalho pelo medo da mistificação. Exato. E dissecando essas histórias rotineiras, a gente chega na questão fundamental: qual a aplicação prática de tudo isso hoje? Tirando o verniz sobrenatural, o que sobra? Essa conduta no agora. Funciona como um tratado de ética, que culmina de forma linda na conversa final entre o Vicente e o André Luiz. Ambos são médicos e eles debatem o que significa mesmo a arte de curar. E o consenso deles expande a ideia de saúde. A saúde como um patrimônio divino que a gente precisa administrar, não só consertar. Eles concluem apontando Jesus como o paradigma do médico ideal. Porque ele não curava só o sintoma físico temporário. Exatamente. Ele reanimava a alma, o senso de propósito e convidava a pessoa a entender a própria existência. A lição clara do livro é que qualquer capacidade, seja conhecimento técnico, dom de comunicação ou o que for, se não for exercida com empatia para o bem comum, leva à falência moral. Acúmulo de conhecimento sem amor prático é bancarrota na certa.
Não tem espaço para romantizar a inércia. E para fechar essa análise, tem uma metáfora poderosa no prefácio escrito por Emmanuel que amarra tudo isso. A analogia do chimpanzé no palácio. Imagina a cena, um chimpanzé tirado lá das profundezas da selva e transportado imediatamente para o interior de um palácio humano maravilhoso, cheio de arquitetura e tecnologia. A gente geralmente se coloca no topo da evolução, mas essa imagem joga a gente na posição de um observador muito limitado. A pergunta é: o que o cérebro desse animal consegue processar diante daquela grandiosidade? Quando ele deita numa cama com lençol de seda, ele acha que é só um ninho de folhas mais macio. Quando ele vê os jardins e as pilastras, ele só vê uma floresta com árvores muito simétricas e estranhas. O significado real escapa dele. Ele é biologicamente incapaz de entender conceitos abstratos como o dever, o sacrifício, o trabalho ou a edificação moral. A percepção dele está presa nos limites da experiência anterior dele. E a provocação final para quem está ouvindo a gente é: considerando a imensidão desse cosmos e as complexidades que a gente nem imagina, e se a humanidade inteira hoje for comparável a esse chimpanzé perplexo dentro de um palácio? Que leis gigantes de causa e efeito, que coisas extraordinárias estão acontecendo bem agora, nesse milésimo de segundo, e a gente continua completamente cego e surdo para elas. É uma quebra de paradigma que redimensiona o nosso ego, sem dúvida. Para quem acha que já mapeou como o sucesso e a realidade funcionam, talvez a gente esteja só avaliando a textura dos lençóis de seda do palácio e ignorando toda a arquitetura moral que sustenta as consequências das nossas ações. Fica aqui o nosso convite para manter a empatia ativa e o senso crítico afiado. A nossa proposta não é dar resposta pronta, mas extrair sabedoria para transformar essas narrativas em fascínio genuíno. Continuemos investigando e até a próxima exploração detalhada.